E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um resumão na nossa playlist de resumos para você estudar para vestibular, Enem, para aquela prova que vai acontecer a qualquer momento aí sobre Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, como ela era chamada no momento em que ela ocorria entre 1914 e 1918. A Grande Guerra, porque era chamado de a Guerra das Guerras, né? Nunca você tinha presenciado, né? Nunca se tinha presenciado na história um movimento tão grande, tão violento de guerra, né? Militarizado com o envolvimento de vários países, que foi o que aconteceu ali. Depois, mais ou menos 20 anos depois que a Primeira Guerra termina, você tem a Segunda Guerra Mundial, esta sim um evento ainda maior, né? Umas 5 vezes mais violenta do que a primeira. Enquanto não tinha a segunda, nem havia razão para você chamar a Grande Guerra de 1914 a 18 de Primeira Guerra Mundial. Vamos ao nosso resumo. Primeiro, entender as causas da guerra. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de causas mais profundas, de causas que realmente foram pipocando ali pela Europa, né, desde o final do século XIX, e também a causa imediata, né, o chamado estopim da guerra, que foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, como aparece muitas vezes aí nos livros didáticos brasileiros. Em relação às causas mais profundas, nós vamos ter lá as rivalidades geradas pelo neocolonialismo, pelo imperialismo do século XIX. Você sabe que houve a partilha da África e da Ásia entre as grandes potências no contexto da Segunda Revolução Industrial, e ali começaram a surgir diversas rivalidades comerciais entre essas potências, tá? Disputas territoriais ali, principalmente no continente africano, onde alguns países se sentiram prejudicados, se sentiram minimizados nesse processo de partilha do neocolonialismo. Você vai ter uma série de outros problemas, né? A questão do imperialismo austro-húngaro, né? Lá na região dos Balcãs, a questão do pan-eslavismo russo, né? Aquela ideia da Rússia de ser uma liderança entre os povos eslavos, uma política de alianças secretas que começa a acontecer ali dentro desses países, entre esses países, melhor dizendo, e tudo isso aí vai montar um cenário que prepara para a guerra, né? Tanto é que nós falamos também na questão da chamada paz armada, ou seja, não estava acontecendo guerra, mas os países estavam se preparando para uma guerra a qualquer momento. Todo o cenário para uma guerra estava sendo montado nos primeiros anos do século XX. E aí, quando ocorre a invasão da Bósnia, né, pelo Império Austro-Húngaro, né, pela Áustria-Hungria, ocorre que o Franz Ferdinand, arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, está desfilando em carro aberto pelas ruas de Sarajevo e é então morto por um nacionalista sérvio, né, de um grupo nacionalista fanático sérvio. É nesse momento que a gente identifica que começa a Primeira Guerra Mundial. Quando há essa declaração de guerra por parte da Áustria-Hungria em relação à Sérvia. A Rússia, então, toma as dores da Sérvia, que sofre esta declaração de guerra por parte da Áustria-Hungria, e declara guerra, por sua vez, à Áustria-Hungria. Está começando a guerra. Em relação às alianças, nós vamos ter a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente envolvia ali Inglaterra, França e Rússia, né? Então, uma defendendo o interesse das outras. Do outro lado, a Tríplice Aliança envolvia Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, que nós sabemos que a Itália acabou, logo nos inícios da guerra, ficando mais ou menos neutra, vamos dizer assim. Ela se retira, fica neutra, esperando o resultado, esperando o favorecimento dos vencedores que ela acreditava ser, que seria os membros da Entente. A gente sabe que lá no futuro essa esperança da Itália não se realizou, tá? Eles não foram beneficiados com o resultado, com a vitória da Entente, por terem ficado neutros durante a Primeira Guerra. Agora nós podemos falar, né, como aqui é um resumo, não vamos entrar em grandes detalhes, é só uma revisão para quem já, em algum momento da vida escolar, estudou a Primeira Guerra. Nós vamos falar na questão das fases, né? Nós podemos separar a guerra em duas fases.
uma fase mais curta, que é o próprio ano de 1914, que é a chamada de Guerra de Movimento. Então, a Europa que está em guerra, ela não está enfrentando grandes combates, né? É um momento mais de movimentação de tropas, de preparação de batalha, de preparação de terreno, né? Da montagem do que será a guerra. Você não tem grandes batalhas, então, nos inícios. Depois sim, de 1915 a 1918 é a chamada Guerra de Trincheiras. Tá? Lembra você que nos acompanha, talvez já tenha assistido esse filme bem recente, que é o filme 1917, dá para ver muito claramente como que são, ou como que eram, melhor dizendo, as trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Outro filme que dá para você ver aí de uma forma interessante as trincheiras é o filme Cavalo de Guerra, um filme muito bonito, já tem alguns anos aí de seu lançamento. Dá para você acompanhar também um pouco aí do que foi o clima, o ambiente dos combates da Primeira Guerra Mundial. 1917 é um filme bem mais recente, tá? E aí, essa guerra de trincheiras, essa sim, muito violenta, com combates diretos, né? Se estima entre 10 e 13 milhões de mortos a Primeira Guerra Mundial, né? Gerados pela Primeira Guerra Mundial. A guerra estava mais ou menos equilibrada, até que você vai ter alguns acontecimentos no ano 1917. 1917 é tido como o ano-chave da guerra, o ano em que há uma definição ou um caminho de definição para a guerra. É o momento em que há a saída da Rússia, aconteceu lá a Revolução Russa, né, a gente poderia tratar em um outro vídeo só da Revolução Russa, mas o novo governo que assume o controle da Rússia a partir desta revolução, especialmente a Revolução de Outubro, que foi a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, então o novo governo retira a Rússia da guerra no chamado Tratado de Brest-Litovsk. Coincidentemente, na mesma época, há a entrada dos Estados Unidos. Não é uma substituição voluntária em relação à Rússia, mas houve a entrada dos Estados Unidos, que foram provocados pelos alemães, né? Tiveram navios afundados, né, por alemães no contexto da guerra. Os Estados Unidos estavam aproveitando-se muito da guerra para ganhar dinheiro, tá? Vendendo produtos industrializados para alguns países que estavam em guerra, claro, os países da Entente. E ao ver, né, ao sofrer essa provocação alemã, eles entram na Primeira Guerra Mundial. Em pouco tempo, tá, a guerra vai se definir a favor da Entente, o Império Austro-Húngaro vai se render, um pouco depois a própria Alemanha também se rende e está finalizada a Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer logo depois da guerra? O presidente americano, ele dá uma de pacificador, né? O Woodrow Wilson vai lá estabelecer os 14 pontos de Wilson, tentar amenizar ali o clima, né, pesado que ficou depois que terminou a guerra, mas a Inglaterra, principalmente também, a França não aceitaram essa questão dos 14 pontos de paz do presidente Wilson. Eles preferiram partir para uma espécie de vingança, né, vamos dizer assim, que foi o Tratado de Versalhes, né? E o Tratado de Versalhes culpou a Alemanha pela guerra, e aí tem várias definições dadas pelo Tratado de Versalhes de punições à Alemanha, das quais a gente separa 3 que são mais importantes. Então a Alemanha teve que devolver os territórios da Alsácia e Lorena, que tinham sido tomados da França lá na Guerra Franco-Prussiana de 1870. A Alemanha foi obrigada a se desmilitarizar, teria um exército aí de no máximo 100 mil soldados, apenas visando proteger fronteiras. Tá? E também foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vencedores pelos prejuízos ocasionados pela guerra. Isso vai gerar um certo revanchismo, uma certa mágoa, né, nos alemães, e isso nós sabemos que não vai ter um resultado bom, né, alguns anos à frente. Bem, esse era o nosso resumo sobre Primeira Guerra Mundial, que você procure aí estudar, se informar melhor, né, se você quiser conhecer mais detalhes, pesquisar, tem muito material bom sobre esse assunto aí pela internet. Aproveite para curtir aí o nosso vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? E se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, tá? Aproveite os demais vídeos que nós temos oferecido neste canal. Um abraço a todos e até o próximo.